Semana do plenário começa com a promessa da oposição de obstruir as votações em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. Já está em vigor a lei aprovada pelo Congresso na Semana da Mulher, que tipifica como crime o descumprimento de medidas protetivas. E esta edição destaca também: na homenagem anual aos contadores de histórias, convidados de várias regiões do Brasil vieram à Câmara defender a arte da palavra. Instituto voltado à defesa das crianças lança a segunda edição do Caderno Legislativo Publicidade Infantil, destacando projetos prioritários sobre o tema que estão em discussão na Câmara e no Senado. Boa noite. Em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Assim como na semana passada, o plenário retoma os trabalhos com a promessa dos partidos de oposição de tentar barrar toda e qualquer votação. A estratégia é um protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. Nós conversamos agora com a repórter Dini Moraes. Ela que acompanha o plenário, tem mais informações. Dini, boa noite. O que temos na pauta essa semana? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, a pauta ela é praticamente a mesma das últimas semanas. Ela vem se repetindo nas últimas semanas, fruto de muita negociação entre os partidos a respeito desses assuntos. São vários itens, mas eu vou destacar os 3 primeiros. O primeiro, ele trata da regulamentação do lobby, na verdade, o reconhecimento do lobby e a criação de regras para essa atividade que tenta influenciar, né, a decisão de autoridades, de parlamentares. O segundo item da pauta é um projeto que estabelece mandato aí para o presidente do Banco Central e para os diretores também do Banco Central. Essa, inclusive, é considerada uma das prioridades da pauta econômica do governo, Keila. E o terceiro item é aquele que traz modificações no cadastro positivo. E aí, gente, é o seguinte, eu lembro que o cadastro positivo é um cadastro que já existe desde 2011, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar, porque ele realmente não caiu no gosto do brasileiro. É um cadastro de bons pagadores. Só que hoje, qual que é a lógica dele? Se você paga suas contas em dia, tem tudo certinho, você pede para entrar no cadastro. Só que como ele não caiu no gosto do brasileiro, né, para você ter uma ideia, aquele cadastro sujo do comércio, aquele de nomes sujos, tem cerca de 60 milhões de pessoas. O cadastro positivo, que é dos bons pagadores, tem só 6 milhões. Então é muito discrepante aí, né? O governo quer popularizar esse cadastro. Então quer, com isso, inverter a lógica. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar todo mundo no cadastro. Quem não quiser é que pede para sair. Só que assim, foram feitos ajustes no projeto, havia algumas preocupações quanto à questão do uso dos dados das pessoas que fazem parte do cadastro e alguns ajustes foram feitos. Só que ainda continua essa dúvida ainda a respeito do uso dos dados. A gente pode ouvir os parlamentares, a gente ouviu 2 para justamente mostrar esses 2 pontos. Vamos ouvir, Keila? Eu vou estar lá com todos os meus dados pessoais, bancários, financeiros, expostos como qualquer outra pessoa, para que possa ser compartilhado e comercializado. Nós entendemos que isso fere muito o princípio, principalmente o princípio da privacidade. Nós estamos preservando o sigilo bancário de todos os brasileiros que optarem por participar do cadastro positivo. O cadastro terá apenas o histórico de crédito de cada consumidor. As informações que irão compor a pontuação de crédito, ou seja, o score, são somente informações financeiras. E as contas de água, luz e telefone. Bom, dá para perceber que aí vai fazer aí um banco de dados, né, dos brasileiros e vai considerar, como o próprio relator falou, pagamento de água, luz, telefone, todas essas contas e também financiamentos, empréstimos. Bom, a ideia é que quem pague tudo direitinho fique com a nota alta e com a nota alta a pessoa consiga pegar empréstimo no mercado, fazer financiamento com juros mais baixos. Aí agora já está perto de um processo, o processo de votação já está um pouco avançado, falta votar já o texto principal já nessa semana. Imagine, na semana passada tivemos longas sessões com obstrução, com a estratégia de obstrução dos partidos de oposição e esse projeto começou a ser discutido lá, tem a previsão de ser concluído agora essa semana, mas será que vamos conseguir concluir mesmo?
Pois é, né? Na semana passada, os partidos de oposição fizeram uma obstrução pesada aí, como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Lula, né? E a promessa é que essa obstrução continue. A gente perguntou para os líderes, para alguns líderes da oposição, eles confirmaram essa estratégia, disseram que essa estratégia de tentar barrar toda e qualquer votação no plenário da Câmara vai permanecer até que seja dada uma solução para o caso do ex-presidente Lula. Essa solução seria um questionamento que foi feito ao Supremo Tribunal Federal pelo PT. A gente escutou alguns líderes, vamos ouvir o que eles falaram? Nós não vamos aceitar que seja tratado como um fato qualquer, como um fato banal. Enquanto o presidente Lula estiver detido, como um preso político, detido de maneira ilegal e irregular, nós permaneceremos não só fazendo obstrução, mas com outras iniciativas dentro da casa, para que diariamente, cotidianamente, esse assunto não saia da pauta, seja objeto de denúncia, de mobilizações, de manifestações, e assim nós permaneceremos até que ocorra o julgamento do Supremo Tribunal Federal da ação declaratória de constitucionalidade. Em qualquer país desenvolvido, a gente tem que ter um mínimo de pauta para poder ter união para votar. Não adianta você, muitas vezes, fazer oposição pela oposição. A gente tem um projeto muito, muito importante para a sociedade brasileira e não tem cabimento as lideranças de oposição ficarem obstruindo. Aí você pergunta por quê? É pura e simplesmente para obstruir, não tem uma razão exata sobre o porquê da obstrução. Isso não é fazer oposição. Mas enquanto todo esse jogo continua aí, a gente tem uma fila de medidas provisórias também aguardando para serem votadas, não é verdade? Exatamente. O que essa fala deles mostra é justamente que, se for andar a pauta, ela vai andar, mas vai andar devagar, né, por causa da obstrução dos partidos de oposição. E as medidas provisórias? Bem que você lembrou, Keila. As medidas provisórias, olha, desde o final de fevereiro, desde o dia 27 de fevereiro, a Câmara não vota nenhuma medida provisória. E há uma fila, tem 7 medidas provisórias já à disposição de serem votadas aqui na Câmara, só que para elas entrarem na pauta, elas precisam de um procedimento burocrático, que é a leitura dela no plenário. E essa leitura não foi feita ainda. Então, ou seja, elas estão no ar ainda, esperando a leitura para poder entrar oficialmente na pauta. E eu lembro que tem uma que não está à disposição, não está nessa fila aí dessas 7. Nessa 7 aí tem coisas que falam do saque de FGTS, tem questão do ICMBio, daquele fundo voltado para a biodiversidade, tem vários assuntos. Lei de informática, para dar incentivo à informática, é uma lista aí. Mas eu vou destacar uma que não está disponível para o plenário, que a gente até chegou a citar na semana passada, que é aquela medida provisória que altera cerca de 20 pontos da reforma trabalhista. Trata sobre diversos temas aí. Trabalho intermitente, aquele que pode ser pago por hora, aquele da jornada 12 por 36, são diversos pontos e pontos bem polêmicos. Só que essa medida provisória, para você ter uma ideia, ela está na última semana dela de validade e não chegou nem a ser designado o relator. O que isso indica, gente? Indica que provavelmente ela vai perder a validade na segunda-feira que vem. Então, é uma medida provisória que vamos ver como é que o governo vai agir em relação a esses pontos da reforma trabalhista, aí, que são pontos bem polêmicos. Para você ter uma ideia, só esse período que ela ficou lá na comissão mista, que ela chegou, né, aqui no Congresso Nacional, tem uma validade aí de 4 meses, só nesse período que ela ficou aberta a receber sugestões de mudança dos parlamentares, foram mais de 1.000 sugestões dos parlamentares. Então, ou seja, aí já mostra o quanto que esse tema é polêmico. Tão polêmico que não andou, né? Acabou ficando parado. Não há nenhuma estratégia ainda, nem de governo, nem da base aliada, para uma alternativa caso ela venha a perder a validade? Ainda não foi explicitado por ninguém, não. A gente ainda não sabe como é que o governo vai se posicionar frente à queda dessa medida provisória, que provavelmente vai acontecer na semana que vem, né? Obrigada, Dini. Vamos aguardar, então, o desenrolar dessa semana, avaliar se vai ser possível votar algum projeto ou se a obstrução da oposição vai conseguir um sucesso nessa barrando as votações em plenário. Obrigada, boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite a todos. O Instituto Alana, voltado à defesa das crianças, lançou a 2ª edição do Caderno Legislativo Publicidade Infantil, destacando 11 projetos prioritários sobre o tema que estão em discussão na Câmara e no Senado. A iniciativa teve o apoio da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa das Crianças e Adolescentes.
A publicidade voltada às crianças pode trazer problemas como a obesidade infantil, a erotização precoce, o consumismo e o sentimento de exclusão dos que não têm acesso aos objetos de desejo anunciados nos meios de comunicação. É o que alerta esta série de filmes do Instituto Alana, organização da sociedade civil voltada para a infância. O Instituto também trabalha essa questão junto ao Congresso Nacional, com iniciativas como o Caderno Legislativo Publicidade Infantil. A segunda edição foi lançada na Câmara, com o apoio da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa das Crianças e Adolescentes. A publicação destaca 11 proposições legislativas que devem ser acompanhadas com mais atenção este ano na Câmara e no Senado. O objetivo é convencer mais parlamentares a apoiar regras para a publicidade que levem em conta a proteção de crianças e adolescentes. O retorno que nós temos obtido dos parlamentares é o melhor possível, né? Eles têm utilizado bastante o caderno legislativo como forma de consulta, até como forma de guiar o seu posicionamento, né? De trazer subsídios para o debate em audiências públicas, nas próprias reuniões das comissões. Ele tem sido muito utilizado como uma ferramenta de subsídios mesmo para a discussão. O nosso objetivo primeiro é sensibilizar os próprios parlamentares, para que no momento da votação dos projetos tenham em conta que o mais importante quando nós falamos na criança não é a criança como consumidor, mas é como alguém em desenvolvimento que precisa psicologicamente estar protegida de todas as formas de pressão, inclusive no âmbito do mercadológico. O deputado Luiz Carlos Rauli é autor de um projeto que proíbe a publicidade de qualquer produto destinado apenas às crianças. E está em análise na Câmara há 17 anos. Apesar da demora, ele diz que a proposta serviu para ampliar o debate sobre o assunto na sociedade. O projeto, quando ele tem profundidade, ele é importante para o país, ele tem uma força intrínseca que, mesmo não sendo aprovado, ele produz resultados extraordinários na sociedade. O nosso projeto é uma ideia força permanente, latente. Já temos uma resolução do CONANDA, tem as grandes empresas internacionais que assinaram o Pacto pela Criança, pela Infância, pela Adolescência, que já não fazem mais propaganda dirigida à criança. Segurança pública é um tema delicado na sociedade brasileira. No ano passado, foram mais de 60 mil homicídios. O número de presos passa dos 670 mil. Um quadro difícil de ser compreendido e ainda mais de ser resolvido. Pensando nisso, a Câmara lançou um livro que pode ajudar a refletir sobre a questão. A Câmara reuniu 15 especialistas em segurança para traçar uma saída para o setor. Eles propõem 5 eixos: redividir as responsabilidades, reestruturar a polícia, rever a justiça criminal, também o sistema prisional e, por fim, prevenção. Reflexão sim, mas para algumas ações urgentes. Esse foi o desafio de fazer uma agenda que fosse possível colocar de pé no aqui e agora da nossa demanda, no aqui e agora da nossa insegurança, no aqui e agora da nossa vontade de justiça. Uma justiça que tem que ser justa, republicana, né, e que represente os marcos constitucionais. Por isso nós pensamos muito mais em políticas públicas propositivas, políticas que possam agir na dimensão da prevenção e da articulação das instituições, muito mais do que apenas uma resposta apenas depois que o delito já ocorreu. A proposta agora é rodar o país e levar essas ideias para governadores e secretários de segurança. Agora vamos fazer um périplo e fazer seminários em todo o território nacional para implementar a agenda e fazer uma construção dessa agenda que, na minha opinião, ela é uma agenda muito positiva. O estudo da Câmara pode ser baixado de graça. Para fazer isso, vá na sua página de pesquisa e procure pelo título do estudo, Agenda de Segurança Cidadã. Coloque também as palavras-chave Biblioteca Digital. Entre as primeiras opções, você vai encontrar o endereço bd.câmara.gov.br. É só clicar nesse endereço e você será levado ao estudo da Câmara. É só baixar e ler. Quem descumprir medidas judiciais de proteção à mulher vai ser punido de forma mais severa. Já está em vigor a lei que foi aprovada pelo Congresso na Semana da Mulher e que tipifica como crime o descumprimento de medidas protetivas com penas de 3 meses a 2 anos de detenção. A história que vamos ouvir é triste. Um caso de violência doméstica difícil de escutar. Ele começava me xingando. Se eu falasse qualquer coisa, ele vinha e me batia. Dava murro, chute, soco.
A maioria das vezes era amor, como se batesse em homem. E na frente das minhas filhas, todas as agressões. Foram 12 anos assim. Por 8 vezes ela fugiu, mas acabou voltando. Nunca contou a história para a família por vergonha. Até que teve que ir para a polícia. Eu tinha que confiar. Eu falava, eu confio, eu vou acabar morrendo igual as outras. Eles falaram que existia um outro caminho, que muitas mulheres acabavam morrendo por esse medo que tinha, achar que não ia acontecer nada, que a polícia não podia fazer alguma coisa. Ela foi para uma casa-abrigo. Pelo caminho, perdeu a fé na justiça. A juíza já tinha colocado a medida protetiva a meu respeito, mas ele nunca cumpriu. Ele passou me procurando em todos os lugares e eu continuo presa. Essa realidade é triste, mas comum. A justiça determina uma medida protetiva, como proibir o agressor de procurar a vítima, chegar perto dela ou falar com ela. E ele não respeita. O que o Congresso aprovou, e agora é lei, é fazer desse desrespeito um novo crime, que pode levar à detenção de 3 meses a 2 anos. E o mais importante, agora a autoridade policial vai poder realizar a prisão em flagrante do agressor que descumprir a decisão, proporcionando maior proteção à mulher. Isso é muito bom. Por quê? Porque às vezes as autoridades policiais ficavam meio receosas de pegar o indivíduo, conduzir a delegacia, uma vez que não podiam registrar o descumprimento como um crime. Agora sim, agora pode. Agora é crime descumprir a protetiva. A expectativa do autor da proposta é que isso ajude a reduzir os casos de violência contra a mulher. Nada pode ser mais danoso para o cérebro de uma criança que vê a mãe apanhando do pai em casa. Isso acontece em mais de 30% dos lares brasileiros, não é uma coisa que acontece esporadicamente, acontece muito, tá? É quase cultural esse processo e nós temos que enfrentar isso definitivamente para que não aconteça. Há 8 anos, a Câmara faz uma homenagem aos contadores de histórias de todo o Brasil. A edição deste ano teve convidados de várias regiões que vieram defender e espalhar a arte da palavra. Somos todos contadores de histórias, com orgulho deste nosso ofício. Roupas coloridas, bom humor e muita, mas muita coisa para contar. Assim são os contadores de história que usam da arte da palavra para espalhar conhecimento e alegria. O Dia Internacional do Contador de História é comemorado em 20 de março e eles foram homenageados na Câmara por serem incentivadores e formadores de leitores no Brasil. Homenagear a arte da palavra é homenagear também os futuros leitores, né? Os contadores de histórias, na verdade, fazem esse trabalho de abrir algumas portas, né? Como mediadores de leitura para que as crianças, os adultos, os idosos, as pessoas, enfim, né? Que têm a possibilidade de se encantarem pela arte da palavra, possam depois, por elas mesmas, né, descobrirem outros caminhos a partir do estímulo inicial desse contador de histórias. Imagine só viver em um mundo sem internet, sem celular, sem a televisão ou até mesmo sem a escrita. A figura essencial para que as notícias, histórias, mitos e lendas fossem espalhados e cultivados eram os contadores de história. Eles continuam a semear a arte da palavra em asilos, escolas e universidades e garantem que investir em história é investir em educação. Há de haver políticas públicas para a arte da palavra, para a arte narrativa. As políticas públicas garantem a serenidade que só a história transmite. As políticas públicas para a valorização do ofício, que haja políticas públicas com fomento para reconhecer o ofício de contar. A política pública para contar histórias é política pública para a educação, para o social, para a cultura. A deputada Érica Cocai, que solicitou a homenagem aos contadores, destaca que o Brasil é um país de muitas histórias e que essas memórias devem ser amparadas
por políticas públicas. Nós já tivemos nessa Câmara um projeto aprovado de estabelecer a semana dos contadores de história para levar essa discussão para dentro das escolas. Acho que é importante isso, até porque o Brasil tem muitas histórias e tem muitos contadores e contadoras de história que o fazem das mais variadas formas possíveis. Por isso eu acho que sessões como essa sessão de homenagem que foi feita aos contadores e contadoras, ela estimula para que o Brasil possa se mergulhar nele mesmo, possa reconhecer a sua beleza, a sua riqueza, possa recontar a sua própria história e possa, enfim, transformar o que está doído nesse país. Viva o Dia Internacional do Contador de Histórias! E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!